Boa tarde, como vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos a mais um Rações Econômicos. Eu sou o Léo. Hoje eu vou gravar um vídeo que vai que eu estou falando sobre minha própria pessoa, né? Vamos dizer assim. Esse canal é dedicado a ensinar economia como ciência, mas devido a alguns vídeos estarem alcançando números muito bons, né? Números exponencialmente maiores do que o alcance do que o número de inscritos, esse tipo de coisa, tal. Tá? Vídeos que furam a bolha deste canal, que nem bolha tinha, certo? E vocês vêm comentando nos comentários, perdão, pleonasmo, de que, na verdade, vocês afirmam, né? Às vezes vocês afirmam que eu sou marxista, né? E é muito interessante, né? Porque, por exemplo, no vídeo que eu chamei os aplicadores ou compradores de renda fixa pelo nome certo, que é rentista, porque não são investidores. Espero eu já ter lançado um vídeo que eu já gravei. Eu vou lançar hoje, provavelmente. Então, provavelmente vocês já viram? Vejam o vídeo que Economia para Rentistas, né? Esse vídeo ainda não está postado, então não sei os comentários, mas com certeza eu vou ser chamado de marxista, né? Mas no vídeo da Selic, né? Eu falei que eu chamei os aplicadores, compradores de renda fixa pelo nome, rentista. Né? Não é investidor. Né? Investidor você precisa de economia real. Né? Eu os chamei de rentistas e nos comentários me chamaram de marxistas, de desenvolvimentista e um monte de coisa. E no vídeo que eu tratei sobre a mais-valia, vocês me criticaram muito, falando, Léo, você aplicou mais-valia entre firmas. A mais-valia é só intra-firma. Por que não? Porque se for só no intra-firma, dentro da firma, não existe mais-valia no sistema financeiro? Não, ele destrói capital. Se ele destrói capital, como é que o dono do banco, o banqueiro, acumula capital se ele está o destruindo? Veja, na verdade, o exemplo que eu dei, eu fui muito generoso, né, com a didática marxista. A didática no sentido de como o marxismo explica. Eu fui muito generoso. Mas, no vídeo da mais-valia, vocês me chamaram de liberal. Certo? E mais um monte de coisa. Aí teve um camarada aí que falou: eu só respeito economistas da escola austríaca. Meu amigo, Mises e Hayek não concordariam com você. Hayek era um gentleman, né? Ele era muito bem quisto pelos seus colegas, apesar de. Tem aquele vídeo famoso que é uma brincadeira, mas é mais ou menos verdade, né? Hayek não era tão pop quanto Keynes, né? Até porque Keynes era inglês, né? E Hayek era austríaco. Né? Austríaco falando de alemão, não sei agora a nacionalidade do Hayek. Até porque, para quem nasceu na primeira década, no final né, do século XIX até a segunda, terceira década do século XX, é complicado dizer nacionalidade pelo local de nascimento. Mas enfim, nasceu naquela região. Né? Mas enfim, vocês dizem às vezes que eu sou marxista, às vezes que eu sou liberal, às vezes desenvolvimentista, me chamaram de agente chinês, de agente russo. Eu acho que quando eu tiver lançado esse vídeo, vocês terão mais. Não, ainda não. Porque veja, eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho do meu pensamento, né? Porque eu estou fazendo gaveta também, né? Então pode ser que esse vídeo fique apenas para membros. Né? Porque vocês vão ver, eu vou deixar. Vocês vão ver que eu vou fazer uma. Eu vou para algum lugar e durante uma semana eu não vou poder ficar aqui para fazer vídeos. Então eu estou fazendo uma gaveta. Então esse vídeo vai casar com um vídeo que eu vou lançar ou antes ou um pouquinho depois desse aqui, tá? Eu deixo nos comentários aí, eu explico. Por quê? Porque tudo que eu faço, eu tento dar uma continuidade. Né? No vídeo da Selic,
eu fiz alguns vídeos antes explicando o financeiro brasileiro. Para quando lancei, tinha muito mais base, né? Bem, mas enfim. Léo, então o que você está querendo dizer? Eu quero responder algumas críticas e alguns comentários que eu venho recebendo. Essa resposta não é de maneira nenhuma com desagrado ou com mágoa. Porque eu acho o seguinte: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Para o mal ou para o bem. Eu estou aqui falando o que eu quero. E eu entendo, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista do direito natural, que aqui eu desempenho algo acima da liberdade de expressão. Aqui eu desempenho uma coisa chamada liberdade de cátedra. Léo, mas você não é professor universitário. Ou pelo menos você não está ocupando o cargo de um professor universitário. Sim, não estou. Mas eu sou economista e eu estou dando aula análoga à aula de graduação. Né? Ou de um curso livre, digamos assim. Então é uma liberdade de cátedra. Certo? Eu me reservo ao direito. Bem, vamos lá. Vocês afirmam em alguns vídeos que eu sou marxista, em outros vídeos que eu sou liberal. Já me chamaram de desenvolvimentista. Num outro vídeo me chamaram de agente chinês. Num outro de agente russo. E num outro vídeo de lambibotas dos Estados Unidos. Num vídeo falam que eu sou muito nacionalista. Num outro vídeo fala que eu sou um fatalista. Léo, o que você é? Eu sou o Léo. Prazer. Né? Tem a resposta completa que eu dou, mas eu não vou falar agora essa resposta. Mas eu sou eu, gente. Eu sou eu. Perguntam, Léo, qual escola econômica você adere? Eu não adiro a nenhuma. Eu não adiro. Como é que diz isso, né? Eu não faço aderência a nenhuma, né? Por quê? Não que, na verdade, tem é muito complicado na economia, porque a economia, ao meu entender, né? Ao meu entender, não. A economia é uma ciência. Aí vem uma pessoa, muito respeito a você, você sabe que eu estou falando de você. E é uma pessoa que é parceira, sempre vem aqui, conversa no canal e tal. Mas falou, não, economia não é ciência, porque se você olhar na microeconomia, você tem um grau de irracionalidade e alguns pressupostos. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Ciência é diferente de ciência moderna. Mas eu entendo que o que vocês querem saber é ciência moderna. Por quê? Porque existem algumas ciências, antigas ou clássicas, que no dia de hoje são classificadas como besteirol. Sim, tudo bem. Tá? Vai falar que é pseudociência, tal, não tem problema. Mas a economia foi recepcionada pelo método moderno. A economia é uma ciência. Por quê? A economia tem método, a economia tem construção de hipóteses, a economia tem revisão por pares. Tá? Ah, Léo, isso caracteriza a ciência? No meu ponto de vista, ciência do termo acadêmico, sim. Sim. Ah, mas você tem que ter alguns pressupostos, a possibilidade de teste experimental. Tá, teste experimental. Veja, quase todas as ciências têm testes descritivos. Você saber a lógica interna do que está acontecendo e você conseguir observar a mesma lógica em outros fenômenos. Porque um teste experimental, repetitivo, laboratorial, é reservado a ciências duras, e algumas delas em algumas áreas. Explico. Albert Einstein descobriu os buracos negros por equações. E eles foram observados muito tempo depois. Se foram observados, né? Ah, Léo, eles não foram observados. Mas a observação é uma coisa diferente, né? Só para me explicar, eu não sou físico, mas só para vocês entenderem, porque isso faz parte da metodologia científica. Né? Quando nós dizemos observação, nós queremos dizer observação direta, visual. Só que, por definição, quase tudo, quando nós observamos, nós entendemos que é porque nós conseguimos ver a imagem. Mas, quando nós observamos uma célula no microscópio, nós estamos utilizando um aparelho que distorce ou modula a luz para que eu consiga ver. Beleza? Beleza. Então, se eu estou vendo por um microscópio eletrônico que a luz passa para a tela do computador, eu já não estou vendo? Não, eu continuo vendo. Se eu estou na ciência médica e eu vejo um ultrassom
e com ultrassom eu faço uma série de artigos científicos a partir de imagens coletadas em ultrassom para fazer um determinado estudo. Eu não estou vendo? Não, você está, mas por definição eu estou transformando som em imagem, né? Então, também, o buraco negro, né, que os cientistas viram, eles utilizaram uma série de equipamentos que, uma vez essas imagens, essas informações compiladas, se transformaram numa imagem visual. Eles viram. Por quê? Porque tem método, foi revisado por pares, e se os pares acadêmicos da área de física, principalmente de astronomia, revisaram e falaram que aquilo, quem sou eu para falar que não? Ah, Léo, então você está falando só quem tem diploma pode. Não, não. Eu digo o seguinte: eu tenho formação de física no nível médio para superior. Ah, você fez faculdade de física? Não, mas eu quero dizer, o que eu me aventurei pela física e os livros que eu li, não dá para terminar uma graduação, mas é mais do que o ensino médio. É isso que eu estou querendo dizer. Se você quiser começar a dar pitaco sobre economia, você não precisa de um diploma de economia. Você precisa de uma formação equivalente à formação que um diploma de graduação de economia exige no Brasil, ou que é compatível com a ciência e com a tradição econômica. Então, quando eu digo que eu sou economista, não é porque eu tenho um papel pintado chamado de diploma, né, reconhecido pelo Ministério da Educação no Brasil, mas é porque eu estudei e fui revisado por alguns pares, né, para que eu me tornasse um par. Né? Então é isso que eu quero dizer com tradição econômica. Tá? Então, a economia é uma ciência nessa visão. Porque, Léo, mas não existe uma lógica interna, ou alguns pressupostos são muito frágeis, ou não existe racionalidade dos agentes. Veja. A teoria da racionalidade do agente é uma teoria microeconômica, que não é necessário para você ser economista que você concorde com a teoria da racionalidade dos agentes. Nós temos economistas marxistas e nós temos economistas austríacos. Ambos são economistas. Alguns austríacos não reconhecem que marxistas são economistas e vice-versa. Mas o são. Eles estão estudando a ciência econômica, né, com diferentes escolas. Economia é ciência social. Nós estudamos um fenômeno social. E aí você também tem economistas hoje que são matemáticos puramente, que estão quase indo para a ciência de dados. Você tem um problema da ciência econômica no Brasil, de que grande parte dos formuladores de economia, de política econômica no Brasil vieram de base de ciências duras e tiveram uma formação econômica posterior à formação de graduação dele. O que eu quero dizer? Que a formação econômica é complementar e não basilar em determinados agentes que foram ministros da economia, até banqueiros importantes que influenciam a economia política, a política econômica no Brasil. E, Léo, então o que você quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando eu sou chamado de marxista, porque eu chamo rentista de rentista, quando eu sou chamado de liberal, porque eu digo que a mais-valia é uma redução mecanicista de uma série de conceitos que eles não que foram colocados como espantalho por toda a teórica marxista. E vocês perguntam, Léo, a qual escola você se filia, ou qual escola você adere? Quando eu digo que eu não me identifico com uma escola econômica, não é porque eu quero ser isentão. É que, veja, o fenômeno keynesiano, o fenômeno, as ideias keynesianas, os neoclássicos, o marxismo também, né? O liberalismo se divide em várias coisas, né? Várias escolas. A teoria da ação humana da escola austríaca, né? Condensada, né? Existem vários livros austríacos com esse subtítulo ou título, né? Tudo isso, para mim, é importante para um economista. Principalmente um economista que queira desenvolver. Porque, veja, a economia, não que nós temos que jogar a tradição fora.
isso é uma ideia não minha, essa ideia do Renato, né? Que vocês, se vocês querem conhecê-lo, sejam membros. Ou uma live por sábado, por enquanto, né? Pode ser que você esteja vendo daqui 5 anos. Eu não posso garantir que isso continue, né? Mas por hora nós temos uma live todos os sábados, uma live por mês. Né? Todos os sábados nós temos uma live, eu e o Renato conversando, dando aulas, tirando dúvidas, conversando. É focado para os membros, né? 3 vezes na semana, 3 sábados no mês, é apenas para membros e um sábado no mês é aberto. Né? Eu e meu amigo Renato, economista, estudamos juntos. Ele diz é necessário uma tração econômica. Não, porque um marxista, um keynesiano, um neoclássico, eles falam a mesma coisa, mas eles não estão falando da mesma coisa. Né? O marxismo ainda tem um problema porque ele é mais abrangente do que economia. Muito mais abrangente do que economia. Léo, o liberalismo também, sim. Liberalismo também é uma visão de mundo. Mas nós vivemos numa ordem liberal. Então é mais fácil, no sentido de que quase todo mundo entende o que o liberal fala, porque nós já vivemos numa ordem liberal. Então, basicamente, eu tenho a visão de que os modelos keynesianos, neoclássicos, monetaristas, eles funcionam. O problema é saber identificar em qual momento deve se utilizar. E o seguinte, os modelos são técnicas que as escolas desenvolvem. Como, muito mal comparando, mas bem comparando também, é como se a teoria econômica fosse a física e os modelos e técnicas sejam a engenharia. Então, veja, um engenheiro de petróleo, eu acredito que ele não fica brigando com um engenheiro civil. Ambos são necessários. E às vezes eles até se interseccionam para a construção de algumas instalações. Você entende o que eu quero dizer? A física que eles se baseiam é a mesma, mas cada um vai para uma área mais específica daquela ciência, da ciência física. Então, é esse entender que eu tenho. Então, quando você pergunta, por que você não pergunta para um físico se ele é newtoniano ou relativista? Eu falava, depende. Se eu estiver falando de mecânica, eu sou newtoniano. Se eu estiver falando de, não sei, meu conhecimento de física, mas eu digo, se você estiver falando sobre dinâmica da luz, né, efeito fotoelétron, esse tipo de coisa, aí ele já é relativista. Você entende o que eu quero dizer? Você entende o que eu quero dizer? Então, bem, Léo, qual é a sua visão econômica? Qual escola você adere? Eu tenho uma opinião de economia política. Tá? Tem um documento muito importante que molda a minha visão econômica política. E este documento é o Rerum Novarum, né? Escrito pelo Papa Leão XIII, no final do século XIX. Ou começo, não, final, né? Bem, entre o século XIX e o século XX. Léo, aquilo é um documento religioso. Não. Inclusive, muitas críticas que a Rerum Novarum recebe é que ela é muito política. Eu não estou tecendo críticas a Rerum Novarum, certo? Mas o que eu digo é o seguinte. Leiam a Rerum Novarum. É um documento muito interessante. Mas ele utiliza coisas de Deus. Sim, sim. Porque é a filosofia e a metafísica do agente que está falando, né? E nesse agente é a Igreja Católica, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A minha visão de mundo, a minha visão de economia política é que nós temos um problema de que a Europa viveu 1000 anos numa coisa chamada Antigo Regime. Esse Antigo Regime, deixa eu tocar a caneta. Esse Antigo Regime, ele era um regime
de cosmovisão e um regime econômico-político. Léo, é o feudalismo? Mais ou menos, porque é uma coisa também que eu arrumo confusão, que é o seguinte, você pode falar de feudalismo na atual Alemanha, no interior da França, você pode falar de feudalismo na Inglaterra, né? Principalmente ali no país de Gales, ali para cima. Você pode falar de feudalismo na Áustria, você pode falar de feudalismo nos países nórdicos, mas não por tanto tempo quanto você pode falar na Alemanha, né? Você pode falar de feudalismo na Rússia, né? Apesar da Rússia ser um estado pós-feudal, no período de tempo, né? A Rússia se estabelece como estado na época dos estados não modernos, né? Mas já com o Renascimento. Né? Falando da Rússia hoje, não estou falando da Rússia de Kiev. Então, não, nós não podemos falar de feudalismo. Né? Que o próprio exemplo da Rússia, né? O antigo regime acaba na Rússia em 1908. Né? O que é o antigo regime? Léo, você está falando de economia? Sim, economia política. Tá? O que é o antigo regime? Você tem 3 classes. Isso é muito indo-europeu. Né? Você tem 3 classes. Os intelectuais, os guerreiros e os trabalhadores. Né? Que aqui, na nomenclatura medieval europeia, você tem o clero não necessariamente religiosos, professores de universidades na Idade Média eram chamados de clérigos, tá? Então, é que, evidentemente, com o professor universitário naquela época, ele tinha ligações com a igreja, mas ele não precisava ser um sacerdote. Então, eles eram chamados de clérigos, tá? E, evidentemente, que o clero também, o que nós entendemos hoje como clero religioso, eles faziam parte, sim, da vida universitária também, né, da produção intelectual. Tem os guerreiros, que eram chamados de nobres. E você tem os trabalhadores. Desses trabalhadores, nos trabalhadores, né, você tem 3. Você tem os vilões, você tem os burgueses e você tem os servos. Léo, o que são vilões? Vilões é quem viviam fora de feudos. Eram comerciantes, artesãos, pessoas que viviam fora de feudos, que viviam nas cidades, na época vilas. Tá? Você tem os burgueses, que eram que viviam nos feudos, mas que não viviam atreladas à produção da terra. Eles não viviam na área de produção comunal. Né? Produção comunal da terra comunal. Né? E os servos, que eles podiam ser ligados à terra, eles podiam desempenhar funções palácio tal, mas eles eram servos, eles eram ligados à terra. Né? Isso aqui durou 1000 anos. Do ano 500 ao ano 1500. Na Inglaterra, isso durou uns 600 anos. No ano 1100, isso aqui já começou a desmoronar na Inglaterra. Léo, como assim? A Inglaterra teve um problema que ela tem até hoje, mas nós vamos falar que ela teve até a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra tem poucos homens tem poucos homens para serem soldados. Léo, você está falando de economia? Confia em mim. Na organização da sociedade europeia, na Idade Média, os nobres são os responsáveis pelo poder militar, né? O poder, as questões de Estado. E o clero, que eram os intelectuais, que aquela altura era chamado de clero, eles estabeleciam a base e o certo e errado, entre muitas aspas, do que como deveria se viver. E faziam administrações burocráticas também. E até de uma determinada forma, a legislação. Vamos dizer assim. Mas você já tinha câmara, você tinha os conselheiros, sim. Mas o ambiente intelectual, que era certo e errado, vinha do clero. Esse clero, mais uma vez, tanto religioso como leigo. Tinham clérigos que eram até heréticos e ateus naquela época já também. Coisa
Nada de novo debaixo do sol. Tudo que a gente acha que é novidade existia. Tá? E então o clero se estabelecia e dava legitimidade para a nobreza. E a nobreza procurava legitimidade junto ao clero e protegia o clero. E os trabalhadores serviam tanto a nobreza quanto o clero. E nesse serviço, eu não digo essa palavra é moralmente neutra, tanto para o mal como para o bem. Tá? O que ocorre é que na Inglaterra, por questões da classe guerreira que se aventurava muito às guerras, vamos dizer assim, começou-se a faltar nobres na Inglaterra. E a classe trabalhadora começou a ser chamada para o ofício da guerra. E veja, a classe trabalhadora pagava tributos aos donos da terra e dízimos ou outro tipo de tributos à igreja. Só que a classe trabalhadora não tinha obrigação sobre sua própria segurança. Quem ia à guerra eram os nobres. Na Inglaterra, se começa por uma série de problemas, a Guerra dos 100 Anos, mas antes também, uma série de encrencas com a Escócia também, as próprias... Bem, uma série de coisas. Quando o Papa Inocêncio também mandou retirar João Sem Terra, né? Enfim. Por uma série de questões, os trabalhadores começaram a ser chamados para a defesa militar também. Organização como tipo o que nós chamaríamos de paramilitar hoje, mas enfim. Então essas pessoas começaram a ter obrigações que os nobres tinham, mas não tinham os deveres que esses nobres tinham, com a terra ainda comunal, tá? E o que ocorre é que na Inglaterra você começa as primeiras transformações do fim desse modelo. Isso demora 400, 500 anos, mas é o caldo. Tem um livro muito bom, que eu esqueci o nome, de Sir Arthur Conan Doyle, A Ordem Branca, alguma coisa assim. É um livro de cavalaria de Sir Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes e O Mundo Perdido. Né? Dei uma olhada aí depois. Leva um livro, é um manual? Não, é literatura. É bem bacana. Bem, ele não fala disso. Mas por quê? Porque ele sabia que era assim. Então ele conta de uma forma que você vê que as relações sociais, e depois se você vai consultar é realmente aquilo, né? Mas é uma narrativa que parte de uma coisa que ele sabia no que ele foi construindo quando ele foi aprendendo história da Inglaterra, no período do medievo. Então, você vê a cosmovisão dele. Léo, estou aqui para aprender economia. Nós estamos falando de economia. Nós estamos falando das funções das diferentes classes sociais. Léo, mas isso não é... Isso é... Por quê? Veja, os servos pagavam tributos para a manutenção do Estado e do clero. O Estado, em troca, que o Estado, que eram os nobres, em troca davam segurança e terras. Ah, mas as terras não pertenciam aos servos, as terras pertenciam ao senhor feudal. Mas o senhor feudal, mesmo que ele fosse retirado ali, e um outro senhor feudal entrasse, os servos eram ligados à terra. Eles não poderiam ser removidos daquela terra. Ah, mas eles tinham que pagar uma participação da produção. Sim, aí eu te faço uma pergunta. Você comprou um apartamento ou uma casa no Brasil, você tem que pagar IPTU. Se você não pagar IPTU, o que acontece? Você tem certeza que o sistema feudal acabou? Sabe, é por isso que é importante explicar o seguinte: o que é o sistema feudal? Você está ligado à terra. Nem o senhor feudal, nem o papa poderia mandar você ser retirado daquela terra, a não ser que você tivesse cometido um crime contra os mandamentos. O que é um crime contra os mandamentos? O que é um crime até hoje, gente? Roubar, eliminar as pessoas, coisas abomináveis até hoje. A não ser que você não tenha feito isso, você nunca ia ser tirado do feudo. E se uma outra pessoa, ou... Gente, nessa época também, você teve, todos os bárbaros continuavam vindo, povos bárbaros, né? Pessoas vindo das estepes da Ásia Central. Então você também tinha a proteção do Estado nobre, né? Os nobres fazendo a proteção daqueles servos. E os servos não tinham que ir à empresa bélica, né? À guerra. Não tinham. Eles não eram obrigados.
Havia voluntários, evidentemente que havia, né? Evidentemente que havia, mas alistamento militar obrigatório, crime de deserção, não. Isso não ocorria. Ah, Léo, mas agora, imagina o seguinte, né? Você é um senhor feudal, você está num feudo, né? Em países que naquela época eram muito mais integrados à Europa do que são hoje. Por exemplo, o reino da Geórgia, o reino da Armênia, né? O reino da Cilícia, né? Da Armênia Cilícia, né? Que eram estados que, se você falar, são países ortodoxos hoje. Armênia não, né? Mas são países. Armênia ortodoxo oriental, né? Enfim, países ortodoxos hoje, né? Mas na época das cruzadas, elas estavam integradas ao cristianismo de Roma também, né? Porque também nessa época, 900 até o ano 1000, você não tem o cisma, mas eu digo, eram países muito mais integrados ao concerto europeu. Essa palavra totalmente fora de contexto, tá? Totalmente integradas à ordem europeia, vamos dizer assim. E aí você é um camponês georgiano, né? O reino da Geórgia, no Cáucaso, e começam a vir hordas de hunos, alamanos e esse tipo de coisa da Ásia Central. Léo, alamano é do século VII, mas alamano é do século V para o século VII. Mas a Geórgia você já era um camponês medieval na Geórgia no século VII, no século IV. No século IV não, no século V. Do século V ao século VII, já era. Depois entra a ordem bizantina, né? Mas por isso que eu tô falando. Aí vem o alamano, depois vem os hunos e esse tipo de coisa. O seu senhor feudal já pereceu. É lógico que você vai pegar em armas para se defender, evidentemente. Mas, veja, a obrigação não era sua. Hoje, se nossa linda república, que vende bananas, né, que produz bananas, for atacada, ou o Congresso Nacional entender que ela está sendo atacada, eu tenho que ir. Seremos convocados. Todos os homens acima dos 18 anos temos que estar em alerta. Vai vir lista. Evidentemente não é todo mundo que vai, mas tem lista. A priori, se eles decidirem que você vá, você tem que ir. Mas por quê? Porque nós vivemos numa república. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque é a ordem liberal. Aqui era a ordem do antigo regime, em que você paga tributos aos nobres e os nobres têm a obrigação de serem nobres. Entende? E o clero tem a obrigação da administração, mas de um ponto de vista acima. De entender o que é certo, o que é errado. Tá? Léo, isso é economia política. Isso é economia política. O que ocorre é o seguinte. Durante 1000 anos, esse concerto se mantém dessa forma. Léo, como é que era em Portugal e Espanha? Isso que é interessante. Portugal e Espanha saem da esfera europeia no ano 600, mais ou menos. Os visigodos, já convertidos ao cristianismo, brigam entre eles e têm a brilhante ideia de chamar no século VII, tá? Agora não sei o ano. Tem a brilhante ideia de chamar berberes como mercenários ou como ajuda. E quando os berberes entram, eles conquistam. Ótimo. E eles colocam um sistema berbere, né, que nós chamamos de o governo, o emirado, né, o governo muçulmano, islâmico da Península Ibérica. Isso dura, em grande grau, isso dura até o ano de 1200. Né? Isso dura 500 a 600 anos, quase que absolutamente. E a última possessão muçulmana de um emirado, né, na Península Ibérica foi Granada, né, em 1450 e tanto, agora não sei. Foi mais ou menos o mesmo ano que eles descobriram as Américas. Né? Então, Portugal já nasce como um estado do dito moderno, vamos dizer assim. Né? Portugal e Espanha. A Espanha não, porque à medida que a Espanha foi se formando, você tinha muito feudalismo. Né?
Porque à medida que eles foram fazendo a reconquista, os nobres que conquistavam uma determinada área, eles viravam donos daquela região e eles foram se organizando de forma feudal. Mas veja, ainda assim, era um reino feudal muito mais coeso do que o reino feudal francês. A França, como nós conhecemos hoje, ela foi transformada na Revolução Francesa. Esses acertos, o Estado Nacional. Né? Léo, o que você está falando? Estou querendo dizer o seguinte. Esse concerto, isso dura 1000 anos. Até o ano 1500, até 1500. Até o fim da Idade Média, né? Até quando, infelizmente, Constantinopla, Estepol, né? Por isso Istambul, né? A cidade, foi tomada. E aí acaba acaba, né? Acaba esse concerto. Léo, acaba o antigo regime? Não. Acaba o concerto medieval. Por quê? Porque você começa também as grandes navegações e você começa a ascensão. Ah, mas a ascensão da burguesia é antes. Sim. A burguesia começa a ascender por volta do ano 1300. Mas o motor, né, econômico vem com o Renascimento. E aí, com o Renascimento, você tem que leiam Balzac, certo? Ilusões Perdidas. Você tem que os vilões começam a receber ou se tornar burgueses e vice-versa. Você tem o renascimento das cidades. E os feudos começam a ser fornecedores de excedente para as cidades ou vilas que se formam na beira dos feudos. Ou seja, o dinheiro, né, a capacidade produtiva começa a se formar em volta da produção agrícola. Léo, tá, mas qual é a sua escola de pensamento? Calma, eu vou chegar lá. E aí, e quem produzia as coisas? Sociedades de ofícios, né, as guildas, esse tipo de coisa, né? E eram artesãos, né? Até os vilões eram artesãos também. Alguns burgueses também eram artesãos. Dentro dos feudos você também tinha um trabalho de artesanato junto à produção da terra, né? Junto aos servos. E o que ocorre é que, com as rotas comerciais, com o início da financiarização no Mar do Norte, né? Na Inglaterra, na Holanda, né? Ele podia se chamar Holanda. Com o declínio do poder da Igreja Católica, com as revoluções protestantes, com a Guerra de 30 Anos, tal, com a financiarização para emprestar dinheiro para que esses príncipes lutassem contra Roma e esse tipo de coisa, e com o etalismo, você começa, e não havia nobre o suficiente para abrigar todas essas confusões, você começa um desgaste do tecido social que dura 400 anos, 300 anos. De 1460 até 1760, né, que é a Revolução Francesa. Quando o Antigo Regime acaba na França. Ah, mas a Revolução Gloriosa foi antes. Sim, mas a Inglaterra é um caso à parte. A Inglaterra é um caso à parte. Porque o medievo acaba na Inglaterra, né, a forma que a Inglaterra se organiza, por conta das relações entre os nobres e os trabalhadores, por conta de todas as confusões que você teve na Inglaterra, porque a Inglaterra era a periferia da Europa, né, você já tem um pacto social diferente. Na Europa, principalmente na França, na Europa continental, né, principalmente na França, você tem o replace, né? Quem dava sustentação aos nobres passaram a ser os burgueses, não mais a igreja. E existe uma grande perseguição à igreja, e você tem a destruição das guildas, você tem a destruição do modo de vida milenar de camponeses, você tem a integração de regiões que não eram francesas, que nunca pertenceram ao nobre da França. Praticamente todo o norte da França, na verdade, pertencia ao rei da Inglaterra, né? Porque ele era conde ou alguma coisa assim, da Normandia. Né? E ele sendo conde ou rei da Normandia, que era um antigo regime, né? Estado-nação, esse tipo de coisa, era muito diferente, né? Enfim. Mas, Léo, por que você está falando de tudo isso? Porque eu estou desenhando para vocês, primeiro,
do meu pensamento econômico. As relações econômicas, econômico-sociais, né? Os termos de troca, tributação, relações comerciais já existiam antes do capitalismo. Não, essa coisa que não existia economia, porque não existia capital, não existia. É que o arranjo era um arranjo do antigo regime. A ordem era o antigo regime. O antigo regime que veio a acabar no Brasil com o fim. Isso é um ponto de vista mais jurídico, né? Mas você tem o fim completo do antigo regime no Brasil só em 1889. Porque você ainda tinha algumas funções de Estado e algumas funções clérigas e algumas funções servis. Ah, Léo, mas como você está falando que existia feudalismo no Brasil? Tem uma discussão muito interessante, inclusive de professores da USP, evidentemente que não economistas, né? Porque, enfim. E isso, todo louvor a esses professores que desempenharam isso do ponto de vista de história. Mas é uma pena que os economistas brasileiros não queiram estudar isso. Tem uma discussão muito interessante, que é o seguinte, que a extensão, e eu estou falando de forma neutra, tá certo? Estou falando de juízo de valor, mas é um ponto de vista de ciência econômica. A extensão, ou seja, estender os direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais brasileiros, com Jânio Quadros fez isso, levou ao êxodo rural. Levou ao êxodo rural porque os fazendeiros não tinham capacidade de manter, ou não queria, ou enfim, né? Porque você tinha colônias, colônias do ponto de vista, até no sul se diz colônia, né? Você trabalha na colônia e tal. De você estabelecer o uso da terra de um ponto de vista análogo ao feudalismo português, aquele pequeno feudalismo português no norte da Galícia, na atual Galícia, né? Que os galego-portugueses, né? Em que ao longo da fazenda você tinha igrejas, você tinha casas de colônias, que eram as casas um pouco comunais, porque aquilo pertencia ao dono da fazenda, só que a pessoa podia ficar ali e ninguém podia tirar, que eram os trabalhadores livres do interior do Brasil, né? Ao largo da escravidão, né? Existia escravidão, mas existia alguns trabalhadores livres no interior do Brasil. É uma discussão muito interessante, muito interessante, muito interessante. Ah, Léo, qual é a utilidade? Eu quero saber quanto está a taxa Selic. Não vai ter utilidade. Mas do ponto de vista de ciência, uma discussão muito interessante, muito bacana. Mas, não, a rigor, nós não temos dados para dizer que existiu feudalismo no Brasil. Por quê? Porque a ocasião de algumas casas comunais e esse tipo de coisa, de trabalhadores que se estabeleceram no interior do Brasil em coisas análogas à servidão europeia, não caracteriza a existência de feudalismo no Brasil, né? Então é um pouco é complicado, né? Mas é uma discussão interessantíssima, Léo, o que você está querendo dizer tudo isso? Veja, então há uma parte da economia que não é capitalismo. São algumas questões que não é a produção do ponto de vista curva de oferta e demanda, esse tipo de coisa. Curva de oferta e demanda, sim, né? Mas curva de oferta e demanda de dinheiro e tal. Tem discussões econômicas que as pessoas simplesmente se ignoram. Por exemplo, a moralidade dos juros, a chamada usura. Pode, não pode? O que pode se comercializar ou não? Entesourar, ou seja, renda fixa, ou só o dinheiro dentro de casa, é certo ou errado? Temos que pagar tributos, né? Os anarcocapitalistas alardearam isso aí, né? A ideia do tributo, hoje, ele é legalizado numa determinada fala, né? Uma determinada ideia da Revolução Americana, né? No taxation without representation. Né? Não existe taxação se não houver representação. Ou seja, se houver representação, pode haver taxação, que é a ideia implícita à ordem liberal americana, né, dos Estados Unidos. Que, na verdade, a ideia da escola econômica, do cosmo-universo econômico que eu tenho, é de que o Estado pode cobrar tributos quando o Estado presta serviços. Porque na ideia feudal era o seguinte, quem era o Estado? Os nobres. Que serviço eles davam aos servos? A terra pertencia aos nobres. Por quê? Porque os nobres que conquistaram a terra junto
a outros nobres, por meio de guerras, junto de desbravamento de terras, a própria tomar posse, aquela terra não era de ninguém, eles foram lá, quem tentava tomar, esses nobres não deixavam, então a terra pertencia a eles. Eles faziam a manutenção bélica da propriedade, do status. E aí, o serviço era serviço de proteção e de agregação àquela comunidade. E ali você tinha um imposto comunal. Que imposto? Pecúnio? Havia poucas moedas, né? Havia pouca circulação de moedas. Né? Pouca não no sentido de volume, mas pouco no sentido de importância. Os tributos eram pagos via excedente ou uma cota, ou quando se trabalhava no comunal, aquele trabalho ficava no comunal e ele tinha, e o servo tinha algumas terras que eram de uso exclusivo dele, aqueles frutos das terras. Com a Revolução Industrial, você tem o fim total do antigo regime. O antigo regime que já estava sendo destruído por ação política dos burgueses para o comércio, principalmente o mercantilismo, você começa, com a Revolução Industrial, você começa o poder de produção, e assim de dinheiro, e de capacidade produtiva, e de utilização de fatores, que destruiu de vez o antigo arranjo. Os nobres, que era uma classe guerreira, também começou a se corromper, né, por ciclo interno da própria metafísica do ser, né? As coisas, a excelência de algo é sua maturidade. Depois que você passa da maturidade, ela começa a vencer, né? A coisa começa a estragar. A coisa nasce, chega no ápice da maturidade, depois, quando já está maduro, começa a apodrecer. É assim, né? A corrupção. Corrupção no sentido de corrupção do ser, né? O ser nasce, cresce, se desenvolve e apodrece, certo? Também os ciclos humanos, né? As organizações humanas também, tem hora que os frutos da organização humana começam a consumi-la também. Léo, isso é marxismo? Não. O marxismo tem a teoria, o materialismo histórico dialético. Eu estou citando para vocês uma visão escolástica com um pezinho na Pérsia, né? Que um dia vocês saberão porque eu estou dizendo isso, mas de crescimento, de ciclo natural da coisa, né? Do ser, né? Que o ser também tem frutos e esses frutos podem prejudicá-lo ou não, ou até alterá-lo. Né? Então, essa é minha visão econômica de que a coisa mais importante que existe numa sociedade são as famílias. Família no sentido de um grupo social fechado, que só diz respeito a ele mesmo. Você pode ter uma família. Família, do ponto de vista econômico, pode ser uma pessoa, pode ser um casal. E como as pessoas se identificam do ponto de vista econômico, certo? Você tem os indivíduos onde você tem uma comunidade de bens, vamos dizer assim, né? Uma mãe e um filho pequeno é uma família, é um agente econômico. É isso que eu quero dizer. Os agentes econômicos podem ser várias pessoas, uma pessoa. Normalmente são famílias. Porque dentro de um núcleo familiar, você tem apenas um agente econômico. Por quê? Porque o que uma pessoa faz é pelo bem, vem dos recursos daquela família, né? daquele agente. Vocês entenderam o que eu quero dizer? A economia vive para providenciar. A economia é você administrar, produzir e gerir, do ponto de vista também da distribuição, de bens que são produzidos pela empresa humana. Aí eu começo. Léo, você é a favor da propriedade privada? Por quê? Porque tem escolas econômicas que não acreditam nisso. Eu acredito que o que eu entendo é a minha cosmovisão que me permite praticar a economia. Professar a economia, né? Vamos dizer assim. Sim, por que eu sou a favor da propriedade privada? Porque a propriedade privada nada mais é do que. Por quê? Existem algumas verdades que você consegue, não pelo ponto de vista científico, mas pelo ponto de vista da sua cosmovisão. Né? O trabalhador tem direito ao seu salário. A propriedade nada mais é do que a reserva de valor do salário. Então, a propriedade nada mais é do que um estado do salário. Assim como o gelo é um estado da água.
Certo? Ah, Léo, mas e os herdeiros? O trabalhador tem direito ao seu salário. Certo? Eu, minha quinta geração depois de mim, se eu acumulei 1 milhão, tá? Não sei tanto quantos zeros, a minha quinta geração tem direito ao meu acúmulo. Por quê? Porque eu tenho direito de deixar para os meus descendentes. Não, Léo, tem que ter imposto sobre propriedade. Tem que ter imposto sobre herança. Sou contra imposto sobre herança. Sou contra. Por quê? Ao trabalhador tem direito ao seu salário. Meu ponto de vista. Léo, mas é melhor para a economia? Não me importa. Para mim, é um ponto de vista ético de que o trabalhador tem direito ao seu salário. Então você é contra o imposto de renda? Não. Eu não sou contra o imposto de renda. Eu sou contra... Veja, aí eu estou estabelecendo algumas coisas, né? O imposto de renda é renda só do ponto de vista jurídico. Porque na economia, renda é o rendimento do capital. Capital fixo, né? Porque o rendimento do capital financeiro é uma coisa chamada juros. E o rendimento do capital trabalho é a coisa chamada salário. Renda não é salário. Você até pode falar que juros é a renda do capital financeiro, beleza. Agora, renda não é salário, salário não é renda. Eu sou contra impostos sobre a folha salarial. Certo? Outra coisa. Você é contra a moeda fiat? Não. Você é contra a emissão de moeda sem laço? Não. Eu tenho uma opinião polêmica, né? Que toda moeda é fiat. Tirando o Bitcoin, evidentemente. Mas toda moeda é fiat. O Bitcoin também nessa linha de raciocínio. Eu vou explicar para vocês, né? Fiat moeda fiduciária, né? Que é a moeda em que você acredita, né? É fidedigna. Né? Em português, fiduciária virou fidedigna, né? Que você tem a fé que aquilo você acredita. Léo, mas e o ouro? Quando você tem uma moeda de ouro, você acredita que aquilo é ouro? Porque você não consegue fazer a prova que aquilo é ouro. E se você começar a desconfiar, você vai em algum lugar fazer a prova. E você tem que acreditar no ourives. Porque você não sabe ver se aquilo é ouro ou não. Você entende? Se você tem um sistema monetário que já começa a perder a credibilidade, que a pessoa começa a não acreditar que aquela pessoa, que aquele ser, que aquele emissor realmente está fazendo a moeda, mantendo aquele valor do jeito que ele falou que iria fazer quando começou a emitir, não importa se aquilo é ouro ou não, vai perdendo credibilidade. Quando você tem o ouro guardado e o papel é papel moeda em que você pode chegar no banco e trocar, né, que é a caixa de conversão, que é um padrão ouro também, você tem que ter confiança nos balancetes desse emissor. O Banco da Inglaterra funcionou muito tempo assim. Era com prata. No Brasil também, os réis eram assim durante um tempo. Era com ouro. Você tem que ter confiança naquele balancete. Por mais que exista aquele dinheiro. O Bitcoin também. Você tem que ter confiança de que não estão te enganando. De que, por exemplo, o próprio pessoal fala na autocustódia. Por quê? Porque a corretora pode ser que não tenha valor ali, sejam só números da sua conta, e de fato não tem. Mas veja, quando vai dar ruim? Vai dar ruim quando todo mundo começar a achar que não existe dinheiro ali mesmo. É que nem um banco. Que é a mesma coisa da moeda fiat. Ah, não, mas a moeda fiat, eles já falam que não existe, que elas não são conversíveis, né? Você chega no Banco Central, antigamente, né, antes do fim do padrão ouro, você chegava no emissor, falava, eu quero trocar esses 10 mil réis por essa quantidade de ouro. O emissor te dava o ouro. Beleza? Hoje, você chega no Banco Central, quero trocar esses R$2, ele te dá 2 moedas de 1. Quero trocar essa nota de 100, ele te dá 10 notas de 10, 100 moedas de 1, mas ele não pode te dar outra coisa senão dinheiro. Isso é ser moeda fiat.
Mas se acabar a confiança, acabou a confiança, acabou o sistema. Certo? O Bitcoin é a mesma coisa. Se começar a desconfiar de que aqueles dados ali talvez não exista mesmo, de que se acabar a confiança, acabou o sistema, qualquer coisa. Você pode ter mais argumentos para manter a confiança. Tá? E é isso. Esse é meu pensamento econômico. Os juros. Juros é usura? Juros não deveriam acontecer? Eu já fiz um vídeo aí sobre o que eu falei, né? Rentista aprende economia. Os juros não é o pagamento do dinheiro. Os juros é a recompensa por você postergar consumo. Então, nesse ponto de vista, sim. Até porque a religião muçulmana proíbe os juros. Só que eles permitem um serviço que se paga pelo esperar do dinheiro. Que é a mesma coisa também quando a opinião de Roma era importante a todos, a igreja também tinha essa ideia. Né? Por que você está falando disso? Porque estou falando do ponto de vista ético. Né? Então, se os imãs e Roma têm essa opinião, quem sou eu para não tê-la? Certo? Mas, evidentemente, nada é moralmente neutro assim. Né? Você tem que ter um... Aí você tem um outro problema. Né? Como trazer o ótimo à economia? Como forçar os agentes? Como combater os problemas do livre mercado? Como deve ser feito isso? No meu entender, você tem que utilizar agentes não estatais. Léo, como agentes não estatais? Como você vai fiscalizar o ensino? No meu entender, ordens profissionais. Ah, mas elas são todas juntas ao Estado. Sim, no sistema jurídico hoje sim, mas você teria que ter... Como é que nós... Revisão por pares para economista, revisão por pares para engenheiro, sabe? Você tinha que ter ordens que funcionassem. Léo, como vamos resolver o problema dos trabalhadores? Sindicatos. Ah, Léo, você é comunista. Mas os sindicatos foram captados por uma ideologia. E tudo bem, as pessoas têm esse direito, mas eu digo, você tinha que ter, sim, órgãos de pressão, associações de trabalhadores de pressão, como você tinha as guildas. Né? Não estou comparando guildas e sindicatos. Estou falando que os sindicatos preencheram os lugares que eram das guildas. E uma série de coisas. Agora, veja, quando vocês perguntam no comentário, Léo, você é marxista? Não sou. Não sou. A minha cosmovisão econômica vem de um entendimento de mundo muito mais antigo que marxismo e liberalismo. Certo? É isso que eu gostaria de falar para vocês. Tá bom? Vou editar bem esse vídeo, que ele ficou bem chato, bem longo. E aí eu vou ver como é que vai ficar. Tá bom? Curtam, compartilhem, inscrevam-se, dê o hype. Dê o valeu demais, aperte o hype aí. Tá bom? Abraço.